Vamos começar? Vamos rezar antes de pés. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Hoje nós vamos começar a falar sobre os livros proféticos. A gente lembra, vamos falar novamente os nomes deles, daqui a pouco falamos, mas a gente lembra quais são. Já falo. E hoje começamos, vamos fazer uma introdução, talvez comecemos os profetas maiores hoje, e daí semana que vem vamos falar dos menores, profetas menores. O mesmo esquema daí dos maiores. É interessante para nós, desde o começo, só para lembrarmos, que o profetismo em Israel é um fenômeno muito amplo e multiforme. Ele vai muito além dos livros que hoje chamamos de proféticos, ou seja, não são só essa divisão de proféticos, porque houve profetas de ação, profetas escritores e diferentes formas de manifestação profética. Ao longo da história de Israel, desde os primórdios, Deus levantou pessoas para falar em seu nome. Podemos pensar nos livros proféticos como registro escrito, compilado e transmitido dessas palavras e visões que buscam chamar Israel de volta para a aliança com Deus. Então, os escritos querem voltar à aliança com Deus. Eles denunciaram a infidelidade, anunciaram as consequências do pecado, como o exílio, e crucialmente trouxeram mensagens de esperança, restauração e salvação. Esses livros proféticos ecoaram através dos séculos, não apenas registrando o que Deus disse a Israel em um tempo passado, mas também para nós hoje, mantendo uma validade perene, exigindo que suas palavras sejam atualizadas para nossos próprios contextos. É uma conversa contínua entre Deus e o seu povo, mediada pela Sagrada Escritura. Então, ao estudar esses livros, nós estamos nos colocando diante da própria voz de Deus, buscando discernir e entender a sua vontade para nós, assim como o antigo Israel se colocou. Então, estudando isso, nós nos colocamos junto a Deus. O que é, então, gente? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco aqui. Ficou pequeno, né, gente? De volta. Não é aqui. Não é aqui. Aqui. Não deu certo. Deu demais. Mas ficou mais ou menos para ler, né, gente? Mas eu vou falar o que está aqui. Aqui é mais um resumo. Então, o que é profecia? Antes mesmo de a gente entrar no tema dos livros em si, é essencial que tenhamos uma clareza sobre o que a Bíblia entende sobre a profecia. Profecia e profeta, claro. Então, no slide está escrito ali sobre a concepção moderna, eu vou ler. Na concepção moderna, profeta é frequentemente associado a alguém que prediz o futuro, fala enigmas,
vive mais no futuro do que no presente, ou entra em transe místico. E essa visão moderna é muito diferente do que era o termo bíblico. Na nossa cultura hoje, muitas vezes associamos a figura do profeta àquele que prediz o futuro de forma mística. Como eu falei, está no slide. Mas isso são percepções populares, simplesmente. Elas não capturam que é essencialmente uma profecia na questão da Bíblia, dentro da Bíblia. Outra ideia comum é que o profeta é simplesmente alguém que não tem medo de falar. Embora os profetas bíblicos fossem, sem dúvida, corajosos a confrontar reis e o povo, essa definição por si só é muito perigosa. Então não é só simplesmente quem tem medo de falar. Além de falar sem pensar, que apenas externaliza raiva e frustração, sem reflexão ou base divina, não é um profeta bíblico. Só falar e expressar não é bíblico. Os profetas bíblicos falavam com autoridade divina e com um propósito claro dentro dos planos de Deus. A ideia de profecia existiu em Israel por muito tempo, desde as figuras como Abraão até João Batista. Muitos deles não deixaram escritos, eles focavam em ações, mas a essência não mudava. Eles eram chamados por Deus. Então, os profetas são chamados por Deus. Portanto, precisamos ir além das noções populares e buscar essa definição bíblica. E agora vamos ver. No próximo slide a gente vai ver sobre isso. Essa verdadeira função e impacto desses homens e mulheres no Antigo Testamento. E a profecia está sempre ligada, a gente sabe, no Antigo Testamento, essa relação de Deus com o povo, de Israel com Deus. Os profetas atuavam como guardiões e intérpretes da aliança. E o termo bíblico profeta, o que quer dizer? Se a gente vê o termo, dois termos principais, está ali no slide: Nabi e profetes. E aqui está a verdadeira função do profeta e onde que o termo bíblico se revela. O termo hebraico Nabi remete à ideia de chamado. Um profeta é fundamentalmente alguém que foi chamado por Deus. Esse chamado não é uma escolha pessoal ou uma aspiração de carreira. É uma iniciativa divina. Deus que toma a frente para chamar. E Deus chama para uma tarefa específica. Ele designa para uma tarefa específica. A gente pode ver exemplos desse chamado ali, como as histórias do chamado de Jeremias, de Isaías. Eles não se tornaram profetas por conta própria, mas porque Javé os chamou e os enviou. Depois o termo grego, profetes, reforça essa ideia de significando porta-voz. O profeta, então, não fala pelas suas palavras próprias ou suas próprias opiniões, mas ele é porta-voz da palavra de Deus. Ele fala as palavras de Deus. Eles são intérpretes da mensagem divina. Você pode pensar assim: Deus escolhe um ser humano para ser o canal através do qual ele se comunica com o seu povo. Então, o profeta é esse ser humano escolhido como canal da voz de Deus para o povo. Claro, então ser canal é uma responsabilidade imensa e também sagrada. Eles são a fonte da mensagem.
não são fonte. Errei. Eles não são fonte da mensagem, eles são um meio. Então o profeta não inventa a profecia. Ele pega a profecia que Deus falou e passa para o povo. Então a essência do profeta bíblico está contida nesses dois termos. É alguém chamado por Deus para ser seu porta-voz. Isso significa que a profecia não é primariamente sobre predizer o futuro, mas sobre falar a palavra de Deus no presente. Essa palavra podia se referir ao futuro, sim, claro, também para o futuro, mas era sempre relevante para a situação atual de Israel, seja para denunciar pecados, exigir arrependimento ou oferecer consolo e esperança. Essa palavra também, uma vez proferida, tinha autoridade divina por trás dela. Não era uma sugestão ou um conselho, era a instrução, a advertência ou a promessa de Javé. A palavra do profeta tinha um peso maior, porque não era do profeta em si, era de Deus. Como eu falei agora há pouco, o profetismo em Israel não é um fenômeno único e monolítico. Ele é muito amplo e multiforme. Isso significa que Deus se manifestou e falou de diversas maneiras através de seus profetas. Não havia um molde rígido, uma forma rígida para como um profeta operava ou como sua mensagem era entregue. Existem diferentes formas de manifestação profética registradas na Bíblia. Vou dar uns exemplos aqui. Ações simbólicas. Alguns profetas performavam atos incomuns para ilustrar visualmente a mensagem de Deus. Ezequiel, por exemplo, deitou-se de lado por longos períodos e cozinhou comida sobre esterco para demonstrar o cerco e a impureza de Jerusalém. Jeremias usou um jarro de barro quebrado para simbolizar a destruição iminente. Também, ação simbólicas foi esse. Depois, oráculos falados. A forma mais comum, onde o profeta pronuncia a palavra de Deus diretamente ao povo, aos líderes ou a indivíduos, frequentemente começava com fórmulas como assim diz Javé. Era comum. Então esses são os oráculos, falando diretamente. Era muito comum. E daí a gente vê essas fórmulas, como eu disse. Outra, visões e sonhos. Alguns profetas recebiam mensagens de Deus através de visões, de sonhos. Daniel é um exemplo. Ele teve visões apocalípticas. Zacarias também teve visões noturnas. Outra maneira que eles exerciam a profecia é os cânticos e os lamentos. As mensagens podiam vir de forma poética, como cânticos de lamento, de denúncia, ou até mesmo hino de louvor. Outra maneira é diálogos com Deus. Em alguns casos, o profeta interagia diretamente com Deus, expressando dúvidas, lamentos ou perguntas, e recebendo respostas de Deus. O livro de Abacuque é estruturado como um diálogo entre o profeta e Javé. Depois a gente pode pesquisar. E outro é os textos escritos. Embora muitos profetas falassem suas mensagens oralmente, a escrita desempenhou um papel crucial. Jeremias, por exemplo, ditou suas profecias a um escriba, que é o Baruque, né? Baruque. E há muitas referências e documentos escritos em seu livro. Ageu e Zacarias incentivaram a reconstrução do templo,
e suas palavras foram registradas. Essa multiforme, citei alguns exemplos aqui, refletem a riqueza e a diversidade da comunicação divina, como Deus se comunica. Deus não está limitado a uma única forma de falar, ele adapta a sua mensagem e o método de entrega para alcançar seu povo em diferentes situações e através de diferentes personalidades. Então é interessante a gente perceber que são várias maneiras de Deus se comunicar, porque às vezes parece que é uma, para nós parece às vezes fica só uma, só a Bíblia, mas a gente vê na Bíblia várias maneiras que Deus se comunica. Agora vamos falar alguns tipos de profeta. A gente falou aqui. Profetas de ação, os pré-clássicos. Dentro dessa multiforme maneira de Deus se manifestar no profetismo de Israel, podemos fazer uma distinção importante entre os profetas de ação, também chamados pré-clássicos, e os profetas escritores, que a gente vai chamar de os clássicos. Então a gente está nos pré-clássicos. Historicamente, a linha profética de Israel é longa e contínua, existindo desde Abraão até João Batista. Muitos dos profetas que atuaram neste longo período, especialmente nos estágios iniciais da história de Israel, esses estágios iniciais antes de se tornarem uma nação estabelecida, ou durante os períodos dos juízes e do início da monarquia. Reviu na semana passada, então coloquei aqui. Eles não deixaram escritos próprios que foram compilados em livros. Suas mensagens de impacto vieram principalmente através de suas ações, palavras e liderança direta. É por isso que são chamados profetas da ação, porque eles não escreveram. Então eles fizeram e as ações deles eram lembradas. Por isso que eles são chamados assim. A gente pode ver vários exemplos de profetas de ação. Temos até considerar Abraão, que é considerado profeta por sua relação especial com Deus e por receber promessas divinas. Depois Jacó e José são figuras patriarcais, a gente lembra disso, que transmitiram a vontade e as promessas de Deus. Depois Moisés, é claro, o profeta por excelência do Antigo Testamento, o legislador que mediou a aliança no Moisés, cujas palavras formam a Torá, mas cuja atuação como líder e libertador é central. Depois Arão, irmão de Moisés, também atuou como porta-voz em certos momentos. Josué, o sucessor de Moisés, que liderou a entrada de Canaã, cuja história é contada nos profetas anteriores. Depois os juízes, que era um líder carismático também, as suas ações. Samuel, essa figura de transição que nós vimos, Natã, Elias e Eliseu. Então esses são como profetas de ações pré-clássicos que a gente lembra pelos seus atos, pela sua ação. Depois nós temos os profetas escritores. Em contraste com os profetas de ação, esses escritores são conhecidos como clássicos. Esses são conhecidos cujas palavras, oráculos, visões e ações simbólicas foram compilados e transmitidos em livros. Então esses que estão escritos em livros são os clássicos. E hoje compõem uma seção significativa no Antigo Testamento, que é isso que nós estamos estudando, né? Essa seção dos livros proféticos. Eu esqueci, na verdade, de pedir para o Marcos, mas vocês lembram daquela prateleira que já está na prateleira de baixo, os proféticos. Na semana que vem eu vou colocar só para a gente ver no slide.
Então esses são a prateleira dos proféticos. São aqueles que têm livro escrito das suas profecias, visões e ações. É importante notar que mesmo para esses profetas e escritores, os livros que hoje temos em mãos não são registros taquigráficos de tudo o que eles disseram. O Padre Marcos falou sobre isso também, sobre os livros históricos, mas da mesma maneira. São livros compilados depois. São compilados depois, os proféticos também, e frequentemente reinterpretado e ampliado ao longo do tempo, por discípulos e seguidores. Mas mesmo que sejam reinterpretados ou ampliados para contextos futuros, a base deles é nos livros históricos. Isso que nos importa. Os livros originais das profecias é a base. Dentro do grupo desses profetas e escritores, existem dois grupos, a gente está dividindo. Existem dois grupos. Essa distinção. São os maiores, os profetas maiores, e os menores. É fundamental entender que essa classificação não se baseia na importância da mensagem do profeta, mas sim no volume, o tamanho do texto que chegou até nós. Um profeta menor não é menos importante do que um profeta maior. Seus livros são apenas mais curtos. Então a distinção é essa. A gente fala maiores, menores, parece que é mais importante. Mas não, é por causa do tamanho do texto mesmo. Essa distinção, a gente está estudando a Bíblia, então por isso fazemos as distinções. Ajuda na organização dos nossos estudos. Mas, não, como eu falei, reafirmo, a gente não deve desvalorizar um livro do outro. Todos os livros que estão na Bíblia, todos têm, são importantes, com proeminência. Mais importantes são os evangelhos. Isso sim. A gente vê na missa, quando entra um livro assim que o padre é o Evangeliário, é o livro dos evangelhos. É mais importante porque tem conta a vida de Jesus. Mas todos os outros livros têm a mesma importância, todos são parte do cânon bíblico. Todos eles contêm, a palavra de Deus. E a palavra de Deus já não pode classificar. É importante ou não é importante. Toda a palavra de Deus é importante. Então vamos lá, falei deles, então eis o nome deles aí. Os profetas maiores. Eles são chamados assim por causa do tamanho do livro. Então são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E aí coloquei ali embaixo Lamentações de Jeremias e Baruque. Eles são considerados frequentemente como apêndices do livro de Jeremias. Então, esses dois como que um apêndice. Apêndice é aquilo que tem a mais, uma complementação que não faz parte do texto, mas poderia fazer uma complementação daquele texto. Não é outro livro, mas é um apêndice desse livro. Por isso que está aqui nos profetas maiores, eles. Lamentações é um livro poético que lamenta a destruição de Jerusalém. É o evento central da profecia de Jeremias. E Baruque é considerado um livro deuterocanônico para algumas tradições cristãs. É interessante notar que na tradição judaica, o Tanakh, a organização é um pouco diferente. Os profetas são agrupados nos Nebim, são os profetas. Nebim quer dizer profetas. E são divididos em profetas anteriores, que são os livros históricos, como Josué, Juízes, Samuel e Reis, e profetas posteriores, que são os livros proféticos que estamos estudando. Para os judeus, os históricos são profetas anteriores e
os que a gente está estudando são profetas posteriores. Nessa divisão judaica, Daniel não está incluso nos Nebim, mas sim nos Ketubim. O Padre Marcos também falou já sobre essa divisão lá no começo. E Ketubim representa os escritos, que é a terceira seção do cânon judaico. Já na Bíblia cristã, Daniel é tradicionalmente colocado como, a gente está vendo aqui, um dos profetas maiores. Essa diferença de canonização e organização reflete diferentes formas de ler e agrupar os textos sagrados. A gente vai depois, vamos ainda estudar cada um desses livros. Por isso que eu não falei nada específico sobre os livros, vamos passar sobre cada livro. Depois, gente, completando a lista dos profetas escritores, temos a coleção conhecida como os 12 profetas, ou tradicionalmente conhecida como os profetas menores. E como eu falei, só relembrando, menor porque o livro é menor, não porque é menos importante. Esses 12 livros são frequentemente agrupados e lidos como uma única unidade dentro do cânon. Essa organização de 12 livros é simbólica e frequentemente relacionada às 12 tribos de Israel. Essa coleção de livros mostra que a voz profética estava presente em Israel de forma contínua, abordando diferentes contextos e momentos históricos. Então, só para a gente citar, quais são? Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses os livros proféticos menores. Eles são ordenados dessa maneira, mas nem sempre seguem uma ordem cronológica da escrita, Mas é mais questão histórica, escrita da histórica, o que conta o livro que foi organizado, não quando ele foi escrito, mas sobre o que conta. Por exemplo, alguns dos profetas listados, esses aqui, Joel, Abdias, Jonas e Malaquias, podem ter atuado em períodos posteriores aos que seus títulos sugeriam, considerando em ordem cronológica. Então, não é pela linha de tempo que está organizada essa ordem que está na Bíblia. A organização de um único livro, esse livro dos 12, que são esses 12 profetas, sugere que houve um processo de compilação e união gradual desses textos ao longo do tempo. Há indícios de que revisões comuns foram feitas na coleção como um todo, não apenas em cada livro individualmente. Essa unificação permite que os livros sejam lidos em conjunto. Com o início de Oséias, o fim de Malaquias, lançando luz sobre os temas recorrentes na coleção. Malaquias, em particular, é visto como concluindo não apenas o livro dos 12, mas toda a seção dos profetas, Nebim, na tradição judaica. Então, Malaquias conclui esses livros proféticos, todos. Então, assim como os profetas maiores, os 12 menores abordam uma vasta gama de temas, denúncia de injustiça, chamados ao arrependimento, anúncios de juízo e, fundamentalmente, promessas de restauração e esperança. Vamos estudar com mais detalhe, mas hoje ou semana que vem, mais sobre cada livro. Contexto histórico. Quando acontece o profetismo? O profetismo bíblico não era uma atividade abstrata ou desconectada da realidade do povo. Pelo contrário, os
profetas falavam diretamente para situações concretas que Israel vivia. Eles falavam o que estava acontecendo na época. O profetismo floresceu em Israel, especialmente durante o período da monarquia. A monarquia, embora tenha sido um período de grande importância política e militar para Israel, especialmente a gente sabe, Davi e Salomão, também trouxe consigo novos desafios e novas tentações. Então, o surgimento dos profetas está constantemente, frequentemente ligado a um afastamento do povo de Deus. O povo começa a se afastar de Deus. Quando Israel começa a se afastar da aliança, buscar outro Deus, cometer injustiças sociais, ou a confiar em alianças políticas em vez de confiar em Javé, a voz profética se levanta. Os profetas eram, nesse sentido, parte da tentativa divina de reaproximação. Deus queria reaproximar seu povo. Então a tentativa é os profetas. Eles chamavam o povo de volta para a fidelidade, a aliança, que era a base da identidade e da prosperidade. A base, a gente já viu isso, mas a base da aliança. Então os profetas traziam de volta. Os livros históricos, a gente viu, por exemplo, Samuel e Reis, interpretam a escolha do rei como uma negação da realeza divina. A gente falava semana passada sobre isso. Embora Deus tenha permitido a monarquia e tenha usado em seus planos a busca de Israel por um rei como as outras nações, eles falavam, queremos um rei como as outras nações, representava, de certa forma, uma falha em reconhecer que Javé era o verdadeiro rei. Os profetas, como Samuel no início da monarquia, frequentemente lembravam o povo dessa verdade e fiscalizavam a conduta dos reis à luz da aliança. Os profetas clássicos, esse que nós estamos vendo, os escritores, eles atuam em diversos momentos da monarquia, também na monarquia dividida entre o Reino do Norte e do Sul, e depois da sua queda. Eles enfrentam a idolatria, a corrupção dos líderes, a opressão dos pobres e até as ameaças de impérios estrangeiros, como a Síria e a Babilônia. E aí, sabendo que eles estão enfrentando isso, a gente percebe e entende a mensagem que está no livro. As mensagens refletem diretamente esse momento, esses desafios, essas crises, esse momento que eles viviam. Então a mensagem dos profetas também refletiu. Algo importante no profetismo de Israel impactou fortemente e centralmente o profetismo literário, ou seja, escrito. Esses profetas cujas palavras foram compiladas em livros, foi o exílio da Babilônia. É muito importante esse período no profetismo. O exílio inicia com a destruição de Jerusalém e do templo, a gente lembra lá em 587 a.C. E o reassentamento da elite judaica na Babilônia, lembra? Foi uma catástrofe nacional e religiosa para Israel. Significou a perda da terra prometida, do centro do culto, do centro de culto, né? Para muitos colocou em xeque a própria fidelidade, poder Isabel, poder a Javé. A gente já falou, mas isso é muito importante. O exílio coloca em xeque a fé do povo. Eles têm que reinterpretar. E aí, nesse período de exílio, os profetas têm uma função crucial. E aí eu separei antes, durante e depois do exílio a função dos profetas aqui. Antes do exílio,
profetas como Oséias, Amós, Miqueias e Abacuque atuaram nesses períodos antes. Períodos antes e períodos de crise que levaram ao exílio. As mensagens que esses livros trazem, as mensagens que esses livros trazem manifestam grande preocupação com a ruptura da aliança e anunciavam as terríveis consequências dessa infidelidade, incluindo a destruição e o próprio exílio. Então, Oséias, Amós, Miqueias e Abacuque profetizaram, eles falavam e alertavam o povo que poderia chegar no exílio. Eles alertavam o povo sobre essa vinda do juízo divino. Depois, profetas durante o exílio, por exemplo, Jeremias, que viveu parte do período do exílio, Ezequiel, profetizaram antes e durante a fase inicial do exílio. Suas mensagens ajudaram o povo a significar o que estava acontecendo. Então, Jeremias e Ezequiel ajudavam o povo a entender esse exílio, entender o período. Eles entenderem que não era um abandono divino ou a derrota de Deus, mas um processo de purificação do povo. O sofrimento do exílio era visto como uma consequência justa aos pecadores de Israel, mas também como o meio que Deus usava, que Deus usou, para refinar e preservar uma remanescente fiel. Eles mantinham a chama da esperança acesa. Esses profetas ali, durante o exílio, essa chama continuava acesa, a chama da esperança. Depois os profetas após o exílio, profetas como Ageu, Zacarias e Malaquias, eles atuaram nesse período pós-exílico, quando os judeus retornaram à terra e buscaram reconstruir o templo e a comunidade. As mensagens deles focaram na restauração, no incentivo à reconstrução física e espiritual, e na reafirmação da aliança e das promessas de Deus para o futuro. Então, o exílio não foi o fim, mas um ponto de virada. E o impacto do exílio em geral também se reflete na própria compilação e organização dos textos proféticos. A experiência do exílio forçou Israel a olhar para a sua história e para as palavras de seus profetas de uma nova maneira, buscando entender o que deu errado e qual era o futuro que Deus prometia. A maior parte dos livros proféticos recebeu influência nesse período, o período do exílio. Então, a natureza dos livros proféticos agora. Os livros proféticos não são registros taquigráficos das palavras proferidas pelos profetas. Já falei isso, agora vamos lá. Essa é uma ideia fundamental para entender como esses textos chegaram até nós. Quando lemos um livro como Isaías ou Jeremias, não estamos lendo a transcrição literal de um discurso único, proferido em uma data específica. O que nos chega é, em geral, uma compreensão posterior. Essas compilações frequentemente reúnem discursos proferidos em diferentes ocasiões ao longo de vários anos, e muitas vezes em contextos diversos. Então, falei isso já, mas agora o que os livros podem ter? Eles podem adicionar material explicativo
Adiciona para quê? Para ajudar os leitores posteriores a entender o contexto ou a mensagem. Eles podem ter reorganizado os oráculos, agrupando-os por temas, por destinatário, como oráculo contra as nações, ou por período histórico. Então, reorganizar os oráculos. Eles podem ter atualizado a mensagem, relendo as palavras originais à luz de novas crises ou esperanças, mostrando como a palavra de Deus permanecia relevante. Eles podem ter incluído material narrativo, contando a história da vida do profeta, seu chamado, suas lutas ou as circunstâncias em que proferiu certos oráculos. Essa natureza compilada e redacional explica por que, às vezes, encontramos diferentes estilos, terminologias ou até mesmo aparentes contradições dentro de um mesmo livro profético. Isso não diminui sua autoridade como palavra de Deus, pelo contrário, mostra a forma orgânica e viva como a revelação foi recebida, transmitida e aplicada ao longo de toda a história de Israel. Embora alguns escritos possam ter sido compilados relativamente cedo, após serem proferidos, como parte de Jeremias, Ezequiel e segundo Isaías, a maior parte dos livros proféticos passou por um processo longo e complexo de formação. Então é importante para nós ter essa noção. Depois, o processo redacional do escrito. O processo foi longo e envolveu várias etapas. Então, vou agora dividir esse processo e explicar cada parte. A tradição oral, primeiro, eu devia ter colocado no slide, eu não coloquei, mas eu falo. A tradição oral. Inicialmente, muitas das palavras proféticas podem ter sido transmitidas oralmente. As pessoas ouviam o profeta, memorizavam seus ditos e recontavam. Isso permitia que a mensagem se espalhava. Ouvia, guardava na memória e contava para outra pessoa e íamos contando. Essa é a tradição oral. Depois, a compilação dispersa. Em algum momento, os discípulos e seguidores dos profetas começaram a compilar por escrito os diversos discursos proferidos por seu mestre. Essas compilações iniciais podiam ser dispersas, organizadas por assuntos, temas ou destinatário. Então, a gente pode pensar nessa compilação dispersa como anotações ou coleções de oráculos. Tinham vários textos juntos ali e se organizavam como os discípulos queriam. Depois, a reunião de textos isolados. Com o tempo, esses textos isolados em coleções menores foram reunidos. Esse foi um passo importante na formação dos livros que temos hoje. Quando eles tinham perdido, os livros estavam dispersos por vários lugares, eles resolveram unir todos esses textos no mesmo contador e cada um uniu o seu contador, o seu mestre, né? Depois disso, eles fizeram a releitura e redação posterior. Aqui é uma fase mais complexa, criativa do processo. Gerações posteriores de escribas e teólogos, frequentemente eram os próprios discípulos ou as escolas que eram formadas daquele mestre, releram o material compilado que eles já haviam juntado
Eles interpretaram as palavras proféticas à luz das suas próprias circunstâncias e suas próprias necessidades. E aí essa releitura levou a redações posteriores. Essas redações posteriores que os textos foram organizados em estruturas maiores, como vemos nas divisões de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Essas redações posteriores, também os textos foram ampliados com material narrativo, histórico, teológico. E também os textos foram atualizados para mostrar a relevância contínua da mensagem profética para as novas gerações. Esses textos são fruto da fé do povo. Não foi um exercício puramente acadêmico de escolas, vamos trabalhar, temos que fazer. Acreditava-se profundamente que aquelas palavras eram inspiradas por Deus e que, portanto, permaneciam válidas e relevantes, mesmo em outras situações e épocas. O processo redacional é, assim, uma demonstração da crença da perenidade na palavra de Deus. Então, vamos adiante. Perenidade da palavra profética. Um dos resultados diretos e teologicamente significativos do processo redacional que a gente acabou de descrever é a consciência da perenidade da palavra profética. Porque o povo de Israel e posteriormente a igreja se deu o trabalho de compilar, organizar, reinterpretar e transmitir as palavras dos profetas ao longo dos séculos. A resposta está na crença de que a palavra proferida pelo profeta, sendo palavra de Deus, não perde sua validade com o passar do tempo. Ela é eterna e relevante para todas as gerações. Essa validade perene, no entanto, existe um esforço contínuo por parte do povo que recebe essa palavra. Ela precisa ser atualizada para novos contextos. As situações de Israel mudaram dramaticamente de período da monarquia à destruição, ao exílio, ao retorno e ao período pós-exílio, sob dominação estrangeira. As palavras proferidas por Isaías no século VIII a.C. precisavam ser entendidas e aplicadas por um povo exilado na Babilônia, séculos depois. As denúncias de Amós contra a injustiça social em sua época continuavam a ressoar em tempos diferentes. Essas atualizações redacionais que identificamos no processo de formação dos livros proféticos são uma manifestação dessa necessidade de atualização. Os escribas e seguidores guiados pela fé e pelo Espírito Santo não viam problema em reinterpretar criativamente ou adicionar elementos que mostrassem como a mensagem original se aplicava em suas próprias realidades. Eles não estavam corrompendo a mensagem, estavam garantindo que ela continuasse viva e eficaz. A pedagogia divina na revelação. O fato de os livros proféticos terem passado por um processo de formação gradual, envolvendo a tradição oral, compilações, leituras e redações ao longo dos tempos, demonstra que Deus se revela aos poucos. Se revela aos poucos até Jesus. Vai se revelando até Jesus Cristo aos poucos. A revelação não foi entregue de uma vez só. Em um pacote completo e finalizado desde o início. Foi um processo
progressivo e contínuo. Isso é importante aqui ressaltar. Isso no início, aqui no Antigo Testamento, é esse processo de criando e Deus vai se revelando aos poucos. Para nós, aqui hoje, católicos hoje, como que nós vivemos profetismo hoje? Deus não se revela mais, Ele já se revelou completamente. Nós já conhecemos todo Deus. Nós conhecer e ensinar a fé católica. Assim nós somos profetas. Porque daí é o que nós estamos fazendo, estudando a Bíblia, conhecer a fé. Também essa revelação progressiva de Deus, Deus foi aos poucos se revelando. Conhecemos essa revelação e porque conhecemos, anunciamos. Isso é ser profeta hoje. Só um adendo aqui que a gente está falando da pedagogia da revelação é progressiva até Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo não tem nada mais para Deus se revelar. É isso que nós acreditamos e nós professamos. Deus se revelou totalmente em Jesus Cristo. Termina-se a revelação, é o tempo da igreja que nós vamos caminhando rumo ao reino dos céus. Essa redação, agora voltando sobre o livro, essa redação gradual segue o que? Essa perfeita pedagogia de Deus, a gente pode falar assim. Deus, em sua sabedoria e amor, compreende as necessidades do povo. Ele sabe onde Israel se encontra, quais suas lutas, suas falhas e seus limites. E Ele também compreende as capacidades limitadas de cada ser humano. Não poderíamos absorver toda a verdade e complexidade da vontade divina de uma vez só. Assim, a revelação profética se desdobrou em etapas. As mensagens iniciais podem ser focadas mais na denúncia do pecado e no anúncio do juízo. À medida que o povo experimentava as consequências de sua infidelidade, como a gente acabou de falar, o exílio, as mensagens proféticas se adaptavam para oferecer consolo, esperança e vislumbres de uma restauração futura. A gente pode pensar como um álbum de família, sempre do álbum de família. O álbum de família não é feito em um único dia. O álbum vai crescendo com a família, adicionando fotos de diferentes épocas, tiradas por diferentes pessoas, com diferentes tipos de câmeras. O álbum inteiro conta a história da família, mas cada foto e cada sessão tem seu próprio contexto e significado, contribuindo para uma narrativa maior. Da mesma forma que esse álbum é os livros proféticos. São como essas coleções, mostrando a história da relação de Deus com o seu povo através de diferentes fotos, diferentes ângulos. Também a pedagogia divina se manifesta nessa palavra preservada e reinterpretada. Ali também se preserva. Vamos falar um pouco dessa posição no cânon judaico, a Tanakh, rapidamente. É útil para nós entender como os livros proféticos se encaixam na estrutura maior da Bíblia. As diferentes tradições religiosas têm maneiras distintas de organizar os livros sagrados. Vamos falar um pouquinho sobre a posição desses livros na Bíblia. A Torá, a gente já viu a Torá, já estudamos, a lei que inclui 5 primeiros livros. Como a gente sabe, a gente lembra, é a Carta Magna, a lei de Israel. Depois, Nebim,
Estou falando da divisão judaica, só para a gente se lembrar. Nebim são os profetas. Essa é a segunda grande divisão do Tanakh, que contém os livros proféticos. Depois o Ketubim. Ketubim, que a gente acabou de falar agora há pouco, são os escritos. Essa é a terceira grande seção, contendo uma variedade de livros, incluindo Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Dentro da seção Nebim, que é dos profetas, o Tanakh divide em dois grupos. Os livros em dois grupos. Que é o que a gente falou, os anteriores e os posteriores. Nós vamos falar só sobre a posição. Eu vou pular a posição porque a gente já está dividindo as nossas aulas, já estão divididas assim, a gente está vendo. E já falamos um pouco, a gente tem a prateleira na próxima aula, claro, a prateleira que a gente teve. Eu vou pular esse que já falei. Vamos colocar isso. A voz dupla de Deus. Esse slide, fica para esse, porque esse slide mostra a essência da mensagem profética, a ideia da voz dupla de Deus. Uma vez que o povo de Israel internalizou sua identidade ligada à aliança com Javé, os profetas se tornaram a voz duplamente viva de Deus para eles. Como assim, voz dupla? Vamos dividir em dois. Primeiro, os profetas são a voz de Deus que anunciam a ruptura da aliança. Eles confrontam o pecado de Israel, sua infidelidade, idolatria, injustiça social e confiança em si mesmo ou em outras nações, em vez de em Javé. Eles anunciam o juízo divino como consequência inevitável dessa quebra da aliança. Essa parte da mensagem profética pode ser dura. O juízo divino pode parecer duro, severo, assustadora, pois revela a santidade de Deus e sua aversão ao pecado. Pense nas profecias de Isaías contra Jerusalém, nas denúncias de Jeremias sobre a corrupção, ou na visão de Ezequiel da glória de Deus deixando o templo. E depois, segundo, mas os profetas também são a voz de Deus que anuncia a salvação e a possibilidade da restauração de uma nova aliança. Mesmo em meio às mais severas denúncias, a esperança nunca será ausente por completo nos profetas verdadeiros. Eles olham para além do juízo e vislumbram um futuro onde Deus restaurará o seu povo, renovará sua aliança, purificará o pecado e estabelecerá seu reino. Pense nas profecias de consolo de Isaías, a gente pode ver 40 a 55, nas profecias de uma nova aliança em Jeremias, ou nas visões de restauração em Ezequiel. Essas duas facetas, tanto da voz de Deus que denuncia, como a voz que anuncia a salvação, são inseparáveis. A denúncia revela a necessidade da salvação e o anúncio da salvação mostra o propósito por trás do juízo. Purificação e não aniquilação. É fundamental para nós entender que os livros proféticos foram escritos para salvar, não para condenar. Mesmo a mais dura profecia de juízo tinha o objetivo de chamar o povo ao arrependimento
para que pudesse experimentar a salvação. Eles são um testemunho da fidelidade de Javé à sua aliança, para que pudessem experimentar a salvação. Eles são um testemunho de fidelidade a Javé, a sua aliança, que mesmo quando o povo falha, ele busca um caminho para restaurá-lo e cumprir suas promessas. Ao lermos esses profetas, gente, devemos estar atentos a essa voz dupla. Complementa uma outra, como tenho falado. Ela nos desafia a confrontar nossos próprios pecados e falhas, mas também nos convida a depositar nossa esperança na fidelidade de Deus e em nossas promessas, e na promessa de Deus para a salvação. Isso é na semana que vem, os livros. Eu vou colocar a atividade que eu esqueci de corrigir hoje, mas vou colocar aqui. Semana que vem a gente faz. Mas daí fazemos só essa. Não sei que vocês já leram na semana passada. Nós vamos fazer só essa aqui. Jeremias 1, do 4 ao 10. Miqueias 6, do 1 ao 8. Isaías 4, do 1 ao 5. Isaías 40, digo, não 4, 40, do 1 ao 5. E Jeremias 20, esqueci da vírgula, 20, do 7 ao 13. Não é muito, são textos pequenos, mas bem importante, para daí na semana que vem nós podermos trabalhar com o texto. Nós vamos pegar os livros todos e vamos trabalhar cada um daquela mesma maneira que a gente fez com os livros históricos. Vamos ver a estrutura do livro, depois vamos ver o contexto, a teologia, o contexto dele e a sua relevância também no mundo. A gente fez como fizemos nos outros livros para a gente continuar nessa sessão. Vou deixar aqui a nossa. Nós vamos fazer a oração, agradecer a Deus por esse encontro. Nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor abençoe a nós, a nossa semana, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.